Olá, caros amigos e irmãos, recebam minhas mais calorosas saudações. Eu tenho o prazer de compartilhar a mensagem neste dia, onde a Igreja Adventista dedica momentos sagrados para educar, para levantar a voz contra o abuso e a violência. Violência na família, enfrentar e ultrapassar a epidemia do silêncio. Esse é o tema e o enfoque deste dia. E nos próximos minutos nós vamos estudar juntos o que a Bíblia, a Palavra de Deus, tem a dizer para nos ajudar a enfrentar e a ultrapassar essa epidemia do silêncio em relação à violência no lar. Hoje, nós vivemos em um mundo longe de Deus. E neste mundo de pecado, a humanidade experimenta um quebrantamento que vem em muitas formas. A violência é apenas uma delas, e seus resultados geram uma dor emocional tão profunda e muitas vezes é invisível para algumas pessoas. Mas para a pessoa que está vivendo essa realidade, o quebrantamento é muito real. Infelizmente, ficar em silêncio só aumenta essa dor. Eu vos convido nesse momento a abrir a Bíblia comigo em Salmo 55. E imagine que a pessoa que escreveu este salmo seja alguém que passou ou que está passando por essa dor resultante do abuso. Salmo 55, nos versículos 4 a 8, 12 a 14 e 20 a 21. O texto diz assim: O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Então eu disse, quem dera eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar repouso. Sim, eu fugiria para bem longe, e no deserto eu teria o meu abrigo. Eu me apressaria em achar refúgio longe do vendaval e da tempestade. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, aquele homem que se voltou contra os seus aliados violando seu acordo. Macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são suaves como óleo, mas são afiadas como punhais. Te identificas com essas palavras? Ou conheces alguém que esteja passando por isso? Se disse sim, você não está só. Muitos hoje estão vivendo essa angústia e medo, mas em silêncio. Aqueles que deveriam os amar e proteger, usam o poder e o controle para cometer abuso físico, emocional, sexual, financeiro e espiritual. Crianças são negligenciadas, abusadas e outras testemunham abuso entre os pais, mas tudo em silêncio. O resultado é muitas vezes uma sensação de angústia, de vergonha, de dor emocional. E essas feridas e cicatrizes podem ser carregadas por toda a vida, impactando sua saúde física e a sua saúde mental. É preciso quebrar e ultrapassar o silêncio. Se você não se identifica pessoalmente com as palavras do Salmo 55, Deus tem ainda uma mensagem para você. Tendes uma responsabilidade e um chamado para ser as mãos de Deus, oferecendo esperança, cura e apoio para aqueles que estão sofrendo em silêncio. Infelizmente, o problema da violência e do abuso é real não apenas no mundo, mas também dentro da igreja, entre os membros, entre os líderes. A violência é um grande problema de saúde pública em todo o mundo. De fato, sofrer abuso se associa com maior risco de dependências químicas e vícios, maior risco de obesidade, de doenças crônicas e também distúrbios mentais. E, além do mais, morte precoce. Existem várias categorias e termos de violência. Por exemplo, abuso de idosos, abuso infantil, violência entre os parceiros íntimos, violência doméstica, violência de gênero, como por exemplo contra a mulher, violência no namoro. Essas categorias todas podem vir em muitas formas, como por exemplo abuso físico, sexual, emocional, a negligência, abuso financeiro e também abuso espiritual. A violência familiar é uma das mais prevalentes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 17 adultos e idosos relatou abuso no último mês. 1 em cada 4 adultos relata ter sofrido abusos físicos quando criança.
Em Portugal, em 2019, mais de 6 em cada 10 pessoas denunciadas eram ou foram no passado cônjuges ou parceiros de vida. E embora os homens também sofram abuso no lar, as mulheres e as meninas são as mais afetadas. A Organização Mundial de Saúde descreve que 7 em cada 10 mulheres relatam exposição a estupro, violência física e perseguição ao longo da vida. E de 1 em cada 4 mulheres, isso acontece durante a gravidez. 1 em cada 5 mulheres relata ter sido abusada sexualmente quando criança. E a metade dos casos de violência sexual acontece entre meninas menores de 16 anos. Em Portugal, em 2019, quase 8 em cada 10 vítimas eram mulheres. E entre os denunciados, mais de 8 em cada 10 eram homens. Infelizmente, muitas dessas mulheres e meninas sentam-se na igreja todos os sábados ao lado dos seus ofensores, os cônjuges ou pais. Em minha pesquisa de doutorado, entre 10.283 homens e mulheres adventistas na América do Norte, 67%, quase 7 em cada 10 pessoas, relataram terem sofrido alguma forma de abuso ou negligência pelos pais antes dos 18 anos de idade. E entre esses, a prevalência entre as mulheres foi também muito maior do que entre os homens. Infelizmente, a pandemia atual só piorou as coisas. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, o Dr. Tedros, relatou durante a pandemia que mulheres em relacionamentos abusivos têm a maior probabilidade de serem expostas à violência, assim como seus filhos também, pois os membros da família passam mais tempo em contato próximo um com o outro e as famílias lidam também com o estresse adicional de potencial perda econômica e desemprego. A quarentena, embora muito importante para retardar a propagação do vírus, aumentou os índices de violência e abuso. A Organização Mundial de Saúde relata que em muitos países afetados pelo Covid-19, houve um aumento nas denúncias de violência doméstica, em particular o abuso infantil e a violência contra as mulheres. E esses números não representam toda a prevalência do problema, pois nós sabemos que a maioria dos casos não são denunciados. Neste sábado, de ênfase contra o abuso, já votado no calendário da Igreja Mundial desde 2001, quase 20 anos atrás, nós somos chamados a aprender juntos, a dialogar e a também agir para enfrentar e ultrapassar esse silêncio do abuso. Para tal, nós precisamos entender por que a violência familiar, especialmente contra as mulheres e as crianças, é um problema em nossas igrejas e nossas escolas. Para isso, nós precisamos procurar uma perspectiva bíblica dos conceitos relacionados com a violência. Que lições, então, nós podemos extrair da Bíblia como pessoa e como igreja para nos ajudar a ultrapassar o silêncio? Eu lhes convido a estudarmos juntos o que a Bíblia diz sobre 7 conceitos que, se não forem bem compreendidos, podem causar ou perpetuar a violência familiar. Estes conceitos são a violência, poder, submissão, justiça, arrependimento, perdão e a cura. O primeiro conceito, a violência. Na Bíblia, toda violência ela é considerada uma ofensa contra Deus e contra a humanidade. As Escrituras estão repletas de condenação à violência. Vez após vez, a violência é associada à maldade e é condenada como detestável para o Senhor. Em Salmos 11, 5, diz: O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Em particular, a violência contra as mulheres é condenada. Em Deuteronômio 22, nós vemos que na lei judaica, o estupro era visto como equivalente a um assassinato, assim como pressionar uma mulher física ou psicologicamente para o sexo. A Bíblia relata muitas histórias de horrível abuso sexual de mulheres. Nas narrativas do Antigo Testamento, o estupro é visto como um ultraje, nebalá, um termo que ocorre apenas 13 vezes no Antigo Testamento e é reservado para os atos extremos de violação contra Deus e também contra seres humanos, incluindo, por exemplo, os estupros de Diná, Tamar e a mulher de Belém. Não vemos a palavra abuso na Bíblia, mas o termo opressão está em toda parte. Significa esmagar ou sobrecarregar alguém pelo abuso do poder ou da autoridade. Os Salmos, em particular, retratam a opressão de maneira que reflete a maneira como sobreviventes de abuso descrevem o seu agressor.
Em Salmo 10, nos versos 7 a 11, diz: a sua boca está cheia de maldições, de mentiras e ameaças. Violência e maldade estão em sua língua. Deus está sempre do lado dos oprimidos e dos violentados. Em Lucas 4, 18 a 21, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para eu pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Nós vemos que a Bíblia expressa claramente o desejo de Deus por uma transformação dramática da sociedade para aqueles que estão sobrecarregados, marginalizados ou os que estão tratados injustamente. Jesus também se recusa a adotar atos de uma violência ou de poder opressor. Em Mateus 26, 52, Jesus disse a Pedro, no Getsêmani: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Em Romanos 12, versos 17 e 19, diz: não retribuam a ninguém mal por mal, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A Bíblia é clara, devemos resistir o uso da violência, sem retaliação pela violência usada contra nós também. Chegará o dia em que Deus lidará com aqueles que permanecerem usando de violência, mas isso não significa que devemos ignorar o problema ou ficarmos calados. Em Provérbios 31, verso 8, diz: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Então, que lições aprendemos sobre a violência? Em resumo, não há desculpa para a violência. Deus odeia a violência e o abuso. O agressor deve parar de usar violência contra aquele que não tem poder para se defender. A violência não justifica a violência. Deus vai retribuir a cada um segundo seus atos. Ao mesmo tempo, devemos levantar a voz em favor dos oprimidos. A igreja, como instituição, deve quebrar o silêncio e agir. O segundo conceito é o poder. A violência de homens contra as mulheres está bem documentada nas Escrituras. Ela é motivada pela necessidade de exercer poder e controle sobre outras pessoas. Pessoas em posições de poder estão preocupadas em manter o seu poder. Isso é um processo sem fim, pois aqueles que alcançam qualquer nível de poder rapidamente se acostumam a ele. O poder torna-se o status natural, e a necessidade de poder só pode ser satisfeita adquirindo mais poder. Para um agressor, o medo de perder seu poder alimenta a sua violência. O agressor normalmente vê o casamento como uma pirâmide de poder, com ele ou ela no topo, e está constantemente tentando manter a sua posição. É por isso que os abusadores são controladores. Eles se irritam facilmente, são críticos, isolam seus cônjuges e amigos, dos amigos e da família. Mas Deus considera poder de maneira muito diferente. Deus se revelou a nós como uma trindade, e assim os cristãos adoram um Deus relacional. Dentro da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham o poder entre si. A própria antítese do poder autoritário e abusivo. Em Filipenses 2, nos versos 5 a 8, nós lemos: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Notem, apesar de ser Deus, Cristo se anulou ao assumir a posição de servo. Na cruz, ele deixou de lado seu poder e ele humilhou-se completamente. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Somente quando o poder é usado para aumentar a liberdade de outra pessoa,
ele está sendo bem usado. Humildade, gentileza e sacrifício pelos outros, tudo isso é fundamental para a forma como Jesus opera. Deus nunca se esforça para ter poder ou se esforça para reter o poder. Ele não usa o poder para dominar e para coagir. Ele desmonta o sistema de dominação e ele oferece uma alternativa: o respeito à escolha individual, a paz, a não violência, o cuidado e a conexão com as pessoas. O Evangelho traz uma transformação dramática na sociedade. Os poderosos, eles compartilham o poder com os mais vulneráveis. Nos dias de Jesus, as mulheres eram vulneráveis. Como Jesus as tratou? Ele as aceitou, comeu com elas, convidou-as a segui-lo, confiou-lhes papéis importantes no ministério. Lembram da mulher samaritana? Ou da mulher que ungiu com perfume na casa de Simão? E a Maria Madalena, no dia da ressurreição, sendo a primeira a ver Jesus e sendo convocada por ele a compartilhar as boas novas com os outros? Jesus elevou a posição das mulheres de maneira radical nos seus dias. Que lições podemos então aprender sobre o poder? Em resumo, Deus vê o poder da forma diferente do que o mundo vê. O poderoso deve compartilhar o que ele tem e o seu poder com o vulnerável, tendo atitude de servo. Os cônjuges devem incluir um ao outro nas suas decisões. Nenhum deve subjugar ao outro. O terceiro conceito é a submissão. É muito importante que o povo de Deus esteja em submissão. A Bíblia ensina que Deus primeiro deseja que seu povo esteja em submissão a Ele. Em Tiago 4,7 nós lemos: portanto, submetam-se a Deus. Além disso, a igreja deve se submeter a Cristo, assim como Jesus se submeteu ao seu Pai. E todos os crentes devem então submeter-se também uns aos outros. Em Efésios 5,21 diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Paulo deu instruções específicas e especiais sobre o tipo de submissão que as esposas devem ter para com seus maridos. E esse texto é muitas vezes mal compreendido por muitos. Em Efésios 5, 22 a 30, nós vamos ver o que diz. Ali fala: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, no verso 25, diz: ame cada um a sua mulher, assim como Cristo também amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo fez com a igreja. Em Colossenses 3, 18 a 19, nós também lemos: mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. É importante notar em cada um desses textos duas coisas. Primeiro, a palavra grega para submissão nesses textos é usada não como obediência, mas sim um ato voluntário de lealdade, de apoio e resposta a outra pessoa. Em Efésios 5, 22 a 32 diz: nosso relacionamento com Deus é semelhante. Assim devem ser nossos relacionamentos em casa. O segundo ponto que podemos aprender desses textos: depois das instruções para as mulheres, há o mesmo número ou ainda mais instruções para os maridos sobre como eles devem tratar as suas esposas. Esses versículos ligam a submissão da esposa ao comportamento amoroso por parte do marido, sendo abnegado, respeitoso, carinhoso e não rude. Em relacionamentos abusivos, o amor pode se tornar confuso. Um agressor pode dizer ao parceiro que ama, mesmo quando está agredindo a ela. Ser abusado ou manipulado por aqueles que amamos na infância ou na fase adulta pode nos levar a confundir amor com abuso. Mas a palavra de Deus é clara na definição do amor. Em 1 Coríntios 13, versos 4 a 6, nós lemos: o amor é paciente, o amor é bondoso,
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Esses versículos descrevem o amor nas atitudes. Palavras ou ações que causam dor, confusão, desrespeito ou medo não são amorosas. Portanto, quando Paulo diz: maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja, ele está categoricamente proibindo toda atitude ou comportamento que resulta em um marido desvalorizando, humilhando, menosprezando ou ferindo emocionalmente ou fisicamente a sua esposa. Ellen White esclarece bem isso no livro Lar Adventista, página 117. Ela diz: não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo para que possam representar a relação de Cristo para com sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve, em tudo, ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Qualquer discussão sobre como homens e mulheres devem se relacionar dentro do casamento deve, então, primeiro levar em conta as atitudes bíblicas de amor, de abnegação, de submissão. O abuso contínuo em um casamento é prejudicial para todos. O agressor não é responsabilizado e apenas se torna ainda mais enraizado no pecado, com menos chance de redenção. O bem-estar emocional e físico da vítima é corroído e o risco das doenças aumenta. Os filhos também carregam as consequências físicas e emocionais ao longo da vida devido ao abuso que eles testemunham no lar. E as pessoas feridas ferem outras pessoas, então o ciclo do abuso pode continuar em suas vidas adultas, como agressores ou vítimas. Então, que lições podemos aprender sobre a submissão? Todos devem se submeter a Deus em primeiro lugar e também mutualmente um ao outro. Os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e as esposas devem, então, como resposta, submeter aos maridos como ao Senhor. Não há nada na Bíblia que apoie o ponto de vista de que é a vontade de Deus que as pessoas sofram e se submetam em um relacionamento de abuso. O quarto princípio, o conceito, é a justiça. Em Jeremias 9:24 nós lemos: pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Deus ama a justiça. Justiça e misericórdia estão no cerne do caráter de Deus. Quando Deus se apresenta, a justiça é um traço-chave. Em Mateus 18:6 diz: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Assim nós vemos que Jesus mostra indignação contra a injustiça, contra a opressão e ao ver as crianças sendo feridas. E é muito importante que nos juntemos a Ele em sua justa indignação. Em Efésios 4:26 fala: irai-vos e não pequeis. Isso quer dizer que a ira justa não é pecado. Ela não visa destruir o agressor, mas ela nos move à ação para prevenir o problema e parar com a opressão. Como vimos antes, não precisamos nos vingar por abuso nem tomar a justiça em nossas próprias mãos, sabendo que Deus traz justiça, pune os malfeitores e vai responsabilizar a todos. Mas ao mesmo tempo, devemos chamar o pecado pelo nome, trazendo o pecado à luz e responsabilizando o agressor. Em Efésios 5:11, fala assim: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as ou exponham-nas à luz. Muitos atos de violência doméstica e familiar são contra a lei, por isso também é vital denunciar os abusos graves às autoridades locais, responsabilizando assim os agressores. Que lições então aprendemos sobre a justiça? Deus ama a justiça. Amar a justiça e agir com justiça significa recusar-se a tolerar o abuso. Nós podemos nos juntar a Deus em sua justa indignação contra o abuso e a opressão. E precisamos trazer o mal à luz, chamando o pecado pelo nome. Devemos também repreender o transgressor, buscar a justiça e responsabilizá-lo.
Precisamos respeitar também as autoridades dadas por Deus ao governo humano e a aplicação da lei a fim de prevenir e acabar com o abuso. O abuso não deve ser tolerado na família e nem na igreja ou mesmo na comunidade. Trazê-lo à luz dará à sobrevivente e também à família uma chance de cura. E isso também dará ao agressor a oportunidade de arrepender-se, de buscar ajuda profissional e de Deus, para assim encontrar restauração em Cristo. O quinto conceito é o arrependimento. Arrependimento é um termo bíblico que descreve a profunda tristeza de reconhecer o nosso pecado e querer assim se afastar dele, indo em direção a Deus. Em 2 Coríntios 7, nos versos 10 e 11, diz assim: a tristeza, segundo a Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. O arrependimento envolve confissão da transgressão, dar nome ao pecado e se responsabilizar também por ele. Também envolve tristeza por nosso comportamento errado, fazendo assim reparações aos outros e reconhecer o impacto do pecado em nosso relacionamento com os outros e com Deus. Além disso, o arrependimento envolve uma mudança de coração, novos planos, novas maneiras de agir. O arrependimento, então, que não leva a essa mudança de comportamento, não é arrependimento verdadeiro. O termo-chave em grego usado no Novo Testamento aqui é metanoia, que se refere tanto a uma mudança na mente quanto ao arrependimento. Nos evangelhos de, por exemplo, Mateus e Marcos, Jesus começa a declaração pública da sua missão com um chamado ao arrependimento. Isso estava no centro da sua missão. Nós vemos em Lucas 5, no verso 32, ele dizer: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. A Bíblia está cheia de promessas que o Senhor se aproximará daqueles que voltam-se para Ele. Em Zacarias 1:3 diz assim: voltem para mim e eu volverei para vós. Em Atos 3,19 também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Como o arrependimento é um presente de Deus, é possível que os perpetradores da violência doméstica também se arrependam. O Espírito Santo pode convencê-los do seu pecado e assim ajudá-los a mudar. No entanto, para que o arrependimento seja genuíno, ele deve envolver algumas coisas. Primeiro, a confissão honesta. Segundo, tentativas genuínas de restituição. Terceiro, a disposição para aceitar consequências na igreja. E quarto, mudanças duradouras de atitudes e comportamentos abusivos. É importantíssimo destacar que não há obrigação bíblica para as vítimas se reconciliarem com seus abusadores. Pessoas que sobrevivem ao abuso nunca devem ser compelidas a participar do processo de arrependimento do abusador. Elas não devem ser solicitadas a ajudar o agressor a se arrepender ou a certificar-se de que o arrependimento ocorreu. Elas não devem ser cobradas a restaurar o relacionamento ao estado anterior. Embora Deus possa fazer milagres ajudando um agressor a perceber o seu erro, mudar os padrões arraigados leva tempo e exige que o agressor investigue profundamente a sua vida como desenvolveu esses padrões de abuso. Em muitos casos, a ajuda profissional é essencial para lidar com os traumas pessoais. Em Mateus 3:8, João Batista diz aos fariseus e aos saduceus, que aparentemente morais não estavam realmente mostrando arrependimento, e que eles deviam dar frutos dignos de arrependimento. Os abusadores devem ser encorajados, então, ao arrependimento duradouro e não confiar apenas nos sentimentos de culpa que muitas vezes são passageiros. Que lições, então, podemos tirar sobre o arrependimento? Deus ama o perpetrador e também convida todos ao arrependimento. O arrependimento não pode ser forçado, ele é voluntário e a convicção do pecado vem de Deus. Durante o processo do arrependimento, a família e os líderes da igreja devem estar sempre alertas ao falso arrependimento, que é uma característica muito comum no ciclo da violência em relacionamentos abusivos. O verdadeiro arrependimento, então, inclui confissão, restituição, tomar responsabilidade pela conduta e também uma mudança de comportamento duradoura.
O sexto conceito é o perdão. O perdão é um dos principais fundamentos, princípios da fé cristã. É vital para todos os crentes. Deus nos convida a perdoar as ofensas uns dos outros, assim como Ele nos perdoa. No entanto, o conceito de perdão tem sido frequentemente mal utilizado para pressionar as vítimas de abuso a ficarem em seus relacionamentos abusivos e assim remover a responsabilidade do agressor. Jesus foi sacrificialmente altruísta, mas ele não foi uma vítima. Ele se entregou por nós, mas ele também escapou repetidamente de situações em que teria sido agredido fisicamente pelas autoridades judaicas. Tanto o rei Davi quanto também o apóstolo Paulo também fugiram repetidamente de situações de agressão e também de violência. Então, o único tipo de abuso e provação que a Bíblia reconhece como redentivo é aquele que é inevitável por seguirmos a Cristo. A compreensão superficial do perdão pode causar danos emocionais às vítimas de violência. Muitas vezes, cristãos são solicitados a se reconciliarem com seu parceiro abusivo depois de perdoá-los, e isso pode colocar a vítima em uma situação de perigo e o agressor de volta no controle. Em Lucas 17, 3-4 diz: se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. O conceito de perdão aqui em Lucas 17 deixa claro que o perdão é um processo que responsabiliza o agressor por suas ações. Isso pode assumir a forma de consequências jurídicas ou mesmo significar uma separação ou dissolução do relacionamento. É possível perdoar e ao mesmo tempo se indignar contra a opressão e contra a violência. O perdão não é sinônimo de reconciliação e nem tem como pré-requisito o arrependimento do agressor. O perdão oferece ao sobrevivente do abuso alívio para a carga emocional, independente da resposta do agressor. Porém, mesmo que o arrependimento real tenha ocorrido e o sobrevivente tenha perdoado o agressor, a reconciliação pode nem sempre ser apropriada e pode exigir novos limites e expectativas. É possível, por exemplo, que o relacionamento se restabeleça com a ajuda de Deus e nós oramos por isso. Mas isso depende da resposta de cada um e de cada situação. Prevenir uma revitimização é prioridade. Que lições então podemos tirar sobre o perdão? Deus nos chama a perdoar assim como Ele nos perdoa. O perdão é um processo de vários passos e não pode ser apressado ou mesmo forçado. O perdoar não requer aguentar o abuso ou remover a responsabilidade do agressor, ou mesmo forçar uma reconciliação. Perdão pode implicar em impor limites na relação para prevenir assim o abuso ou revitimização do sobrevivente. Perdoar alivia primeiramente a carga do sobrevivente do abuso. O sétimo conceito é a cura. Já vimos que Deus odeia o abuso e tem prazer em resgatar aos oprimidos. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, verso 49 diz: Tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. No entanto, esse testemunho nem sempre é fácil de acreditar. Na vida diária, muitos que sofrem de abusos não sentem Deus presente para os livrar enquanto clamam pedindo para serem resgatados. O sofrimento e a dor são reais, mas Ele está ali. A libertação também é real, mesmo que não venha quando ou como nós gostaríamos. Ele está presente e pode trazer a cura que precisamos. Ele entende o oprimido, pois ele passou por todos os tipos de abuso e opressão. No livro Desejado de Todas as Nações, página 483, nós lemos Jesus falando: Conheço as vossas lágrimas, eu também chorei. Aqueles pesares demasiado profundos para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não pensei que estáis perdidos e abandonados. Ainda que a vossa dor não encontre eco em nenhum coração na terra, olhai para mim e vivei. Mantenhamos em mente a linda promessa encontrada em Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. As promessas de Deus são verdadeiras, e porque suas promessas são verdadeiras, nós temos esperança.
Que lições podemos então tirar sobre a cura na Bíblia? Jesus entende as nossas mais profundas tristezas e dores. Ele conhece nossas circunstâncias. Ele experimentou todo tipo de abuso. Sua missão é curar e restaurar o oprimido. Mesmo na escuridão, não se desespere. Todos em situação de abuso podem sair da escuridão para a luz. É preciso ultrapassar o silêncio, todavia, e buscar ajuda. Deus assim responderá ao mal com justiça, com redenção e restauração. Nós podemos confiar que Deus direcionará nossa cura emocional de maneira sábia e oportuna ao nós o buscarmos. Deus também nos convida como igreja para colaborar nessa missão de cura e restauração dos oprimidos. Como igreja, nós podemos fazer mais. Alguns anos atrás, na Flórida, uma esposa e mãe contou ao pastor da sua igreja a sua situação cada vez mais difícil que estava passando em casa. Seu marido era abusivo e ela temia por ela e também pelos seus filhos. O pastor ouviu, orou com ela e disse que talvez seu marido estivesse passando por uma crise. Ele sugeriu para ela que ela deveria ser paciente com o esposo e compreensiva. Ele a aconselhou a orar pelo marido e voltar para casa. Assim, ela seguiu o conselho do pastor. Mas poucas semanas depois, a notícia devastadora veio à tona. O abuso naquela família aumentou rapidamente e o marido acabou matando a sua esposa. Que desfecho trágico e triste que poderia ter sido evitado se aquela irmã tivesse recebido a ajuda adequada quando ela mais precisava. Como igreja, nós somos chamados a fazer mais. Sim, nós devemos apontar as pessoas para Deus, mas ao mesmo tempo nós devemos ser as mãos e os pés de Jesus, oferecendo orientação prática. A igreja já fez muitas declarações oficiais sobre como nós devemos responder ao abuso. E também por meio da iniciativa Quebrando o Silêncio, End It Now, nós temos muitos materiais de apoio que podem ser muito úteis. Mais recentemente, nós tivemos um voto de um compromisso pela liderança da igreja em como responder ao abuso sexual na igreja em todas as esferas. E as divisões mundiais estão desenvolvendo protocolos para fazer isso. Deus está a nos guiar e a nos impressionar de que nós precisamos fazer mais. A minha oração hoje é que Deus tenha falado com você. Se és o ofensor, que você peça a Deus para ajudá-lo, para que você possa confessar a sua fraqueza e buscar ajuda profissional para as feridas emocionais. Peça ajuda de Deus para você mudar o seu coração e que Ele possa ensiná-lo a amar verdadeiramente. O perdão e convite de Deus está disponível para você. Ele bate a porta do seu coração e Ele espera. Você está disposto? Se você está vivendo uma situação abusiva ou quem sabe é um sobrevivente de abuso, no Salmo 55, versos 16 a 17, o mesmo salmo que nós lemos no início, Deus continua ali com uma mensagem para você. O salmo fala: mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, ao meio-dia orarei e eu clamarei e Ele ouvirá a minha voz. Deus ouve e sempre ouvirá. Que você acredite nisso. Que você se apegue às promessas e ao abraço de Deus buscando a ajuda de outros conforme Ele orientar você. Que você enfrente o abuso, ultrapasse o silêncio e aceite o convite de cura de Jesus. Olhai para mim e vivei. Você está disposta? Você está disposto? Deus está disposto. Ele bate a porta do seu coração e Ele espera. A sua cura é certa. A cura para todos nós. Ele anseia restaurar você por completo e te usar. Se você está disposto, se levante aonde você estiver, fazendo um compromisso de abrir a porta para Ele.